Então, alguns meses atrás você viu aquele trailer maravilhoso daquele jogo muito bonito, cuja capa também te chamava bastante atenção. Ele lançou já alguns meses atrás, finalmente entrou em promoção. Você falou, bom, essa é a hora. Você compra o jogo, senta no seu sofá, aperta Start e quando você começa a jogar, percebe que na verdade ele é uma jornada muito árdua, pesada, que você provavelmente não vai conseguir jogar mais do que 2 horas. Você percebe que comprou um Souls-like e desistiu da gameplay. Eu sou Nox Darkside e você está no Irmandade Nerd. Bom, primeiramente, o que é, né, um Souls-like aí? Pra você que não sabe, o Souls-like é um gênero de jogos que foi criado mais recentemente, mas que são aqueles jogos baseados na série Souls, né, que seriam os Dark Souls, Demon Souls, que são jogos criados pela produtora From Software. Esses jogos, eles carregam algumas características únicas e bem específicas, dentre elas, eu posso estar destacando aqui, obviamente, os inimigos poderosos, porque em qualquer momento do jogo, qualquer inimigo pode te matar simplesmente com um golpe, dependendo de qual inimigo for. É bem difícil mesmo, acho que esse é o fator primordial do Souls-like, que é o grau de dificuldade. Poucos recursos, você também vai se deparar ali com cenários onde é muito difícil você encontrar um recurso, mesmo para upgradear o seu personagem ou alguma arma específica que pode ser um pouco mais forte para algum inimigo também específico. Você vai morrer bastante, isso é um fator bem crucial. Eu acho que se você pretende jogar um Souls-like e nunca teve nenhuma experiência prévia, acredito que seria interessante você repensar se você tá calmo o suficiente, porque você vai passar muito estresse. Você tem pontos específicos para salvar o jogo, né? Num ponto específico você pode realizar ali um save, porém aqui entra um detalhe muito crucial, porque a partir do momento que você matou todos os inimigos de uma certa região e você salva seu jogo, todos aqueles inimigos vão ter respawn, ou seja, eles vão voltar. Se você já matou eles e você realizou o save, eles vão estar ali de volta. Então assim, já é mais um grau de dificuldade. E claro, tem um ponto que pode ser para mim um dos mais dificultantes da questão de querer continuar, que é quando você morre, você perde todos os pontos de experiência que você adquiriu e você não gastou, né? Você não consumiu. Esses pontos, eles ficam ali acumulados na região onde você morreu e você pode tentar ir lá resgatar esses pontos. Porém, se você morre nesse processo de busca daqueles pontos, você acaba perdendo aqueles pontos para sempre. Então assim, torna a jornada um pouco mais difícil, né? Se você é uma pessoa assim que, assim como é muito afobada em dados momentos, pode acabar se deparando também com esse grau de dificuldade. Tratando um pouco da minha experiência com Souls-like, não acredito que seja o tipo de jogo que não deve existir como muitas pessoas acham, ou que deva facilitar o grau de dificuldade. Não, na verdade eu penso muito pelo contrário. O gênero Souls-like para mim, ele é como Contra na época dos jogos retrô, que é um jogo que ele tem um grau de dificuldade absurdo, você tem vários inimigos, você tem recursos que podem te ajudar ali naquela jornada. E claro, se você é uma pessoa persistente, você vai acabar concluindo ele se você tiver a capacidade para tal. Sim, infelizmente eu tenho que dizer um pouco sobre isso, dessa questão da capacidade, porque infelizmente a gente vive numa era onde muitas pessoas acreditam que todo mundo é capaz de tudo. E não é bem assim. Existem certas características das pessoas que podem dificultar ali elas a tratar certas habilidades ou atividades. Nesse caso específico, eu me ponho no lugar de uma pessoa que não consegue jogar um Souls-like justamente pelo meu grau de dificuldade de adaptação dentro daquela gameplay. Ah, Nox, então quer dizer que você é um burro dos videogames. Talvez eu seja, mas a questão não é essa. A questão é que simplesmente você se adaptar a um estilo de jogo que ele é bem nichado e que na verdade ele tem um grau de dificuldade muito grande, ele não é pra qualquer um. Vamos colocar na seguinte questão. Eu sou um cara que gosto muito de jogos no estilo história, né? Eu gosto bastante de observar cenários, mas eu também curto bastante a exploração. E entretanto, o que sempre me afastou dos Souls-likes foi mais a questão de é uma lore que você meio que vai acompanhando ela e descobrindo ela. Não é um jogo cuja história vem bem contadinha, bem redondinha. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum jogo assim que ele seja um Souls-like definitivo, que ele te entregue bastante, né? Eu digo Souls-like aqueles que são da própria From Software. E eu digo isso não dizendo que a história é ruim ou mal contada, mas dizendo que eu não entendo a minha motivação dentro do jogo pra tentar persistir, continuar e entender o que eu tô fazendo ali, né? Como o próprio Bloodborne, que foi o que eu mais avancei, né? Cheguei até o cemitério, eu nem lembro onde é que foi que eu cheguei, mas enfim, eu sei que passei boas horas ali, passando muito sufoco, morri bastante vezes e eu fui muito persistente até eu perceber que, Cara, isso aqui não é pra mim não, velho. e eu falo isso justamente porque, por ter tido algumas experiências como além do Bloodborne, eu cheguei inclusive a platinar o Kena Bridge of Spirits, que talvez ele possa ser reconhecido como um Souls-like pelo grau de dificuldade, mas não pelas outras questões como pontos de salvação ou pontos de experiência que você acaba perdendo no caminho. Mas sim, o grau de dificuldade dele é bastante elevado para um jogo muito bonitinho. O que esse jogo tem de bonitinho, ele tem de dificuldade sim. Então acredito eu que por eu ter platinado ele, eu possa ter tido um certo apreço por aquela
aquela questão de você se desafiar, conseguir ali avançar certo inimigo, conseguir passar as etapas e vencer, essa experiência é realmente muito agradável. Porém, o grau de dificuldade do Souls-like ele é um pouco mais elevado do que isso. Eu tenho também como exemplo aqui agora uma série de jogos que eu acho sensacional, na verdade eu achei sensacional o primeiro e o segundo jogos, que é o Darksiders, né? Você no primeiro Darksiders vai jogar com o personagem Guerra, que é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e ele vai ser um estilo de gameplay mais hack and slash, como se fosse aqueles jogos de God of War da primeira geração, enquanto o segundo Darksiders ele já pega muito do que virou o próprio God of War atual, né? Com aspectos mais de RPG, com troca de armas e benefícios que você pode adicionar em armaduras e tudo. Então foi um jogo que ele evoluiu legal do 1 pro 2, mas que quando ele chegou no terceiro, depois de vários anos depois, a THQ Nordic fez pra mim o que eu acho um desserviço, né? Ela transformou ali o jogo deles em um Souls-like. Então ela pegou um jogo que era amplo, aberto, que várias pessoas conseguiam curtir porque ele era um nível de dificuldade adaptativo, e eles jogaram simplesmente um Souls-like nas nossas costas, e aqueles que foram desatentos igual eu, não chegou a acompanhar nenhuma gameplay porque estava mais interessado em segurar pra conhecer a história, acabou se frustrando ali sentado no sofá depois de algumas horas, irritado com aquela gameplay que você não conseguia sobreviver por muito tempo e que você upava, quando você finalmente falava, beleza, agora eu estou forte o suficiente, você chega ali na frente e você acaba levando na cabeça porque você percebe que os inimigos uparam junto com você. Mas claro, isso não significa que porque eu tive uma experiência negativa, todos aqueles que forem jogar também vão ter. Na verdade, eu vejo muitas pessoas que têm muita facilidade de zerar esses jogos e que simplesmente eles riram de mim quando eu fazia live, quando eu tentei jogar ali o Bloodborne. Eles falavam, Pô, Nox, como é que tu não tá conseguindo fazer isso aí? É tão fácil, é só você ir ali naquela região, você mata aquele primeiro, depois você mata aquele outro. e eu pensava, Cara, será que eles estão entendendo que eu tô passando muito sufoco nisso aqui, que na verdade não tá sendo uma experiência agradável pra mim? então eu acredito que sim, o jogo deva permanecer como ele está, não acho que deva ser o caso de diminuir a dificuldade, como existem certos movimentos na internet. E eu vou falar pra vocês aqui o seguinte, as pessoas têm que parar de achar que as coisas têm que se adaptar ou se moldar ao que elas são. Na verdade é justamente o contrário, as coisas têm que existir na diversidade, e aí você se adapta ou se adequa àquilo da forma como você puder, e se não conseguir, tudo bem também. Não tem que existir essa questão de ser tudo igual ou tudo facilitado. Sim, eu admiro aqueles jogos que tenham graus de dificuldades, aqueles jogos que entregam uma experiência mais completa pra todo mundo. Eu admiro jogos estilo Red Dead Redemption, que inclusive é muito amplo e que qualquer pessoa pode gostar porque ele tem várias coisas diferentes dentro dele que podem chamar a atenção do player. Mas se tratando de Souls-like, eu não acho que ele deva mudar toda a sua estrutura, toda a sua forma de funcionar, porque já existe um nicho de pessoas que admira, gosta bastante, que consome só jogos desse nível. E acaba sendo muito negativo, você prejudica todas essas pessoas simplesmente pra favorecer o que você quer. Então sim, por mais controverso que isso pareça, eu sou uma pessoa que não suporta jogar Souls-like, mas que sou um ferrenho apoiador da causa, que digo com certeza que devam continuar existindo e que cresçam mais e mais, e que sim, possam vir mais jogos nesse gênero, porque sim, existe um grupo de pessoas que gosta bastante, que consome isso, e seria injusto com essas pessoas você simplesmente jogá-las de canto, sabendo que elas já acompanham e gostam há anos desse tipo de jogo, você simplesmente tratar elas agora como se não fosse nada. Não é assim que funciona. Eu acredito muito que essas pessoas mereçam ali estar no espacinho delas, até porque foram elas que meio que construíram, né, essa base toda relacionada a esse estilo. Agora, se você é um player mais casual como eu, mais café com leite, que não curte tanto esse tipo de dificuldade, isso não impede você de ter em outros jogos. Agora, o que eu acho problemático é você pegar o conceito, tudo que você tem dentro de Souls-like, e querer colocar em todos os outros jogos, né, que existiu também ali um cenário onde parecia que todos os outros jogos estavam migrando para essa cena do Souls-like, como se isso fosse o único gênero, o único estilo de jogo que as pessoas querem, e aí seria isso ou os indies. Não, eu acho que não deve ser assim. Inclusive, eu acho que o grau de dificuldade de Kena, ele foi ruim nesse quesito justamente porque você quebra um pouco a experiência, porque era um jogo que as pessoas esperavam uma coisa e receberam outra completamente diferente. E com relação ao próprio Darksiders, que você tinha um nicho amplo com vários players de vários tipos de jogos que gostavam, e que essas pessoas foram simplesmente escanteadas para poder favorecer ali um gênero único, né? E o que eu penso então é isso, né? Eu não acho que deva existir somente um único estilo, ou que ele deva deixar de existir porque as pessoas não conseguem se adaptar. Na verdade, eu acho que os gêneros devem ser testados e as empresas podem criar novas IPs e ir testando à medida que vai evoluindo a própria empresa. O que eu não acho certo é você pegar IPs que já existem e que já tem uma base de fãs consolidada e querer alterar ela, seja colocando um Souls-like ou seja tirando um Souls-like do estilo, do gênero, porque você destrói assim a experiência daqueles usuários prévios, né? Mas é isso, agradeço que você tenha chegado até aqui no vídeo. Você concorda comigo? Discorda? Deixa pra mim aqui um comentário. Você já é inscrito no canal? Ah, não é não? Então deixa sua inscrição aqui também. Aproveita e ativa o sininho das notificações pra você receber nos informes todas as vezes que lançar um vídeo novo. E também compartilha esse vídeo aí com algum amigo, com algum conhecido que tem esse grau de dificuldade. Você acha que eu sou só um chorão? Compartilha também pros seus colegas, ri de mim e fala aí. Ó o chorão chorando aí. Mas tamo junto, obrigadão pela presença, forte abraço e até a próxima. Eu fui.